voltamos. Pessoal, fechando o capítulo aqui, ó. Tô com a corda toda hoje. Posições relativas entre duas circunferências. ZFNI. Já fiz um esqueminha. Coloquei aqui eu peguei para agilizar um pouco mais, tá, gente? Opa, que coisa, ó. Só para agilizarmos um pouco mais, eu deixei aqui já esquematizado as posições. Tá chovendo, continua chovendo, o nariz fica... Gente, vamos lá. Posições relativas entre duas circunferências. Primeiro caso, cortei aqui, mas, né? Olha lá, nós temos lambda 1, lambda 2, duas circunferências que não se tocam, ou seja, elas são externas. Então, nesse primeiro caso, lambda 1 e lambda 2 são externas. Não possuem ponto comum. Notem como que eu vou observar isso. Gente, conhecendo o lambda 1, conhecendo o lambda 2, observamos pelo raio. Ou seja, a distância entre os centros, distância de C1 até C2, tem que ser um número maior do que a soma do raio R1 com o raio R2. Desculpa aí. Deu uma alergia violenta aqui. Então, para elas serem externas, a soma entre os dois raios tem que ser maior do que a distância entre os centros. É bem lógico, é bem óbvio, tá? Não decorem nada e entendam. Num segundo caso, esse é o nosso primeiro caso. No segundo caso, eu tenho as duas circunferências tangentes. Então, lambda 1 e lambda 2 são tangentes, mas exteriormente, tá? Ou exteriores. Tangentes exteriores. Porque elas podem ser tangentes interiormente. Aí depois vem no terceiro caso. Nesse caso é o mais simples, porque a distância do centro C1 a C2, ou seja, C1, C2 é o segmento, ele tem que ser igual à soma do raio 1 com R2. Esse é o mais simples. Tá? Dá para observar aqui, se eu somar o R1 mais o R2, essa soma é exatamente igual à distância entre os centros. Tá? Agora, se elas forem tangentes interiores, né? Que nem nesse caso aqui, ó, o terceiro caso, lambda 1 e lambda 2 são tangentes interiores. Ou seja, por dentro. Tangentes quer dizer que elas têm um ponto em comum, tá? Nesse caso, a distância entre C1 e C2 é igual ao módulo da diferença R1 e R2. Ou seja, por que módulo? Se você fizer o maior raio menos o menor, não tem problema. Mas como eu não sei quem é quem, né? R1 pode ser maior que R2, então coloque em módulo que não tem erro, tá? Então a distância de C1 até C2, ela é igual à diferença entre os raios, tá? Já no quarto caso, lambda 1 e lambda 2 são secantes. E se elas são secantes, essa distância de C1 até C2 tem que ser um número maior do que a diferença entre os raios, também em módulo, porque eu não sei quem é maior que quem, né? Pode acontecer o contrário. Pecadinho. Mas ela tem que ser menor do que a soma dos raios R1 e R2.
Ou seja, tem que ser um valor que é maior que a diferença entre os raios e menor do que a soma. Pensa, se essa distância entre os centros fosse igual à soma dos raios, elas seriam tangentes exteriores, tá? Se essa distância fosse igual à diferença entre os raios, elas seriam tangentes interiores. Ou seja, tem que ser um número entre maior que a diferença em módulo e menor do que a soma dos raios, tá? Acho que é o caso mais complexo, esse daqui, esse quarto caso. Tá? No quinto caso, ali embaixo, ele demonstra ali algumas situações, né? No quinto caso, nós temos que lambda 1 e lambda 2, uma é interna à outra. Nesse caso, a distância entre C1 e C2 pode ser igual a zero, no caso delas serem concêntricas, né? Eu posso ter uma distância zero ali. Pô, se eu tiver o mesmo centro, uma está dentro da outra, então elas podem ter o mesmo centro. Então ela tem que ser um número maior do que zero, podendo ser zero, no caso delas serem concêntricas, e menor do que a diferença entre R1 e R2. Por que menor? Se essa distância C1, C2 fosse igual à diferença em módulo de R1 e R2, elas seriam tangentes interiores. Como eu quero que uma não toque a outra, mas uma seja interna à outra, então essa distância C1, C2 é menor do que R1 e R2. Ok? Temos aqui os 5 casos. São 5 possibilidades, aqui estão elas, tá? E pronto, pessoal, terminamos o capítulo. Para fecharmos aqui, então, olha quem chegou. Fala oi ali. Oi. Terror. Né? Ó. Quero te dar um beijo. Manda um beijo pra ele. Vem aqui, ó, na frente. Manda um beijo. Fala, boa aula, gente. Boa aula, gente. Estudem certinho, hein? Eu não quero falar isso. Ah, fala sim. Eles não estudam. Não. Então tá. Vai lá, brincar, ó. Tá? Bom, então aí, gente, continuando, eu peguei uma questão bem legal aqui pra gente poder resolver. Tira um print aí, ó. Ixi, não é essa? Eu tive que tirar um print do próprio livro, tá? Eu tenho as questões separadas lá, mas ela veio falhar com uma falha. Ela veio sem a figura. E para eu ter que desenhar tudo aqui, eu acho que não achei conveniente. Essa está na página 114. Meu, bem legal, hein? Muito boa essa questão, muito. Acho que é a melhor de todas agora. Ó, vamos lá. Aqui a gente vai usar tudo que vocês imaginam. Na figura abaixo, as circunferências C1 e C2 são tangentes entre si, e ambas tangentes às retas de equações. Y igual a raiz de 3 sobre 3x, que é a positiva. Ai, pessoal, fiz uma coisa errada. A última questão que eu resolvi na última aula, gente, tá certinho na verdade, tá? É assim, ó, deixa eu só colocar uma observação daquela questão. O que acontece? Eu tinha a circunferência aqui, ó. Tá? Só que a reta, eu tava falando que a reta tava aqui e o ponto tava dando mais ou menos aqui. Na verdade, a reta, ela tá aqui, ó. Então, esse é o ponto mesmo, tá certinho o ponto. A posição da reta que eu não vi lá, que era x, o x era menos 11, 0. A intersecção com x era no menos 11 e com y era no menos 11, tá? Eu tava colocando no positivo, ó. Então eu tinha esse detalhe. Então tá certinho o que foi feito. Esse é um ponto. Um tava aqui, o outro tava aqui, ó. Esse eu descartei. Era esse aqui que eu queria, tá?
Então, o ponto estava certo, tá tudo certinho. A única coisa que eu falei foi de colocar a reta aqui, ó, mais ou menos aqui. Eu coloquei o y negativo, mas eu coloquei o x positivo, então por isso que ficou meio estranho. Tá? Mas a resolução tá batendo, tá tudo certinho, tudo perfeito. Beleza? Só conferindo isso daí. Eu vou apagar para não ficar, para não atrapalhar aqui o que a gente vai fazer. Mas vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, y igual a raiz de 3 sobre 3x, que é o coeficiente positivo, y igual a menos raiz de 3 sobre 3x. Determine a equação da circunferência C2. C2 é a maior, sabendo que o ponto 1, 0 é o centro da circunferência C1. Então, aqui eu tenho o centro de C1. 1, 0. Ótimo. Significa que C1, eu vou chamar aqui, ele não coloca, acho que eu vou aumentar um pouquinho essa figura, pessoal, peraí. Eu vou aumentar, senão vai ficar ruim pra gente trabalhar. Eu vou chamar aqui de C1 e aqui de C2. E aqui a origem de O mesmo do plano, tá? Bom, como eu tenho um ponto de tangência aqui, eu vou chamar de A e o outro de B. A gente vai ter que trabalhar nesses triângulos aí. C2B, ângulo reto. C1A, ângulo reto. Gente, olha que legal, presta atenção. A sacada desse problema está aqui, no coeficiente angular da reta R e S. Eu sei que o coeficiente angular de R é igual a raiz de 3 sobre 3. Só que o coeficiente de R é dado pela tangente do ângulo de inclinação, ou seja, a tangente em um determinado ângulo alfa aqui, vale raiz de 3 sobre 3. Isso significa que alfa tem que ser 30 graus, ainda bem. Tá? Então, eu tenho ali, olha lá, no triângulo OAC1. OAC1. Eu vou colocar ele aqui porque lá ficou pequeno. Um ângulo reto, aqui em A, o OC1. Isso é o raio R1. Só que o OC1, gente, vale 1. Porque o C1, o centro da circunferência 1, tem coordenada 1, 0. Ou seja, como esse ângulo aqui é 30 graus, eu consigo descobrir o raio R1. Ah, mas eu vou precisar? Sim, eu vou. Por quê? Para chegar no raio de R2, eu preciso saber quanto que mede R1. Eu preciso saber tudo isso aqui, ó. Deixa eu colocar em laser, ó. Eu preciso saber esse segmento aqui, ó, todo, para poder achar o raio R2. Que aí eu vou fazer o mesmo esquema. Então aguardem. Ó, mando um seno aqui. Mando um seno de 30 graus, que eu vou ter cateto oposto 1, R1, sobre hipotenusa 1. Ou seja, seno 30 vale meio, assim R1 é igual a meio. Esse ponto aqui, de tangência entre as circunferências, eu vou chamar de T. Tá? Ponto de tangência aqui em laranja. T. Agora, nós vamos seguir o mesmo raciocínio. Então, ó, deixa eu só completar. O segmento OT, gente, OT, tudo isso, o OT é igual a 1, que é de OC1, mais meio, que é o raio. Ou seja, OT vale 3 sobre 2. Aí, da mesma forma, nós vamos pegar no triângulo, deixa eu pôr um laser aqui, ó, OBC2. No triângulo OBC2, faço o mesmo. Como ele é um pouquinho maior,
B está aqui no ângulo reto, isso é o raio R2, isso é C2, isso é O. Então, o que eu tenho, gente? Acompanhe agora, ó. De O até T, 3 meios. De T até C2, é R2. E aqui também é R2. Ou seja, OC2 é igual a OC1 mais C1T mais TC2. Ou seja, OC2 é OC1, que está aí, que vale 1, mais C1T, que vale meio, ou seja, seriam os 3 meios, né, que eu já tinha colocado, mais R2, que é essa parte aqui, ó. Deixa eu colocar em outra cor. Vermelho, R2, que é igual a R2 aqui. Ou seja, OC2, gente, OC2 vale 3 sobre 2 mais R2. E esse ângulo continua sendo 30 graus. Então, aí o que nós fazemos? Mando um seno de 30, que vai dar R2 sobre 3 meios mais R2. Como isso é igual a meio, cuidado, hein? R2 é igual a meio vezes 3 meios vezes R mais R2. R2 é igual a 3 quartos mais R2 sobre 2. R2 menos R2 sobre 2 igual a 3 quartos. Bom, R2 menos meio R2 vai dar R2 sobre 2 igual a 3 sobre 4. Ou seja, o raio R2 vale 3 meios. Ele pede a equação... Ele pede a equação dessa segunda circunferência. Então, eu já tenho o raio dela. O R2 vale 3 meios. Só que eu preciso achar o centro C2. Bom, o centro C2 é o OC2. Ah, tá aqui, ó. OC2. OC2 é 3 meios mais R2, que é 3 meios também. Ou seja, 6 sobre 2, que vai dar 3. Isso significa que o centro C2 tem par ordenado 3, 0, e o R2 vale 3 meios. Pronto. Portanto, a equação de C2 seria dada por uma circunferência com o centro C2, 3, 0, e raio 3 meios. Logo, lambda 2 é dada por x menos 3 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 3 sobre 2 ao quadrado. Ou seja, ele fala qual a equação? Não, ele não fala. Deixa na reduzida mesmo, se ele não especificou a forma, tá? Lambda 2 é igual a x menos 3 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9 quartos. Pronto, fechamos o capítulo, crianças. Beleza? Ó, tempo bacana, beleza?